Depois de um bom tempo sem aparecer por aqui, eu voltei. Voltei porque eu estou sentindo falta desse momento com você. Quero já de antemão dar as boas-vindas a você que vai tirar um tempinho para assistir este vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre algo que tem me chamado bastante a atenção. Temos ouvido muitas histórias na nossa jornada de missionários da estrada. Nós temos conversado com muitas pessoas das mais diversas regiões do nosso Brasil. E uma coisa que tem me chamado bastante a atenção é que as histórias elas se parecem muito uma com as outras. E o que tem me intrigado nesses últimos tempos, é a preferência do pai ou da mãe para um determinado filho. Não existe isso. Existe sim. E isso tem causado no relacionamento entre pais e filhos e entre irmãos uma dificuldade de relacionamento. Parece que hoje as pessoas elas têm tido assim bastante dificuldade de se relacionarem. Parece assim que perdeu o prazer daquele almoço de domingo. Você sempre inventa uma desculpa porque você percebe que a sobremesa preferida do seu irmão e às vezes, de uma forma involuntária, a mãe chega e diz assim: olha, meu filho, eu fiz aquela sobremesa que você gosta, mas e eu? E você? E, infelizmente, isso tem acontecido. E aí gera uma situação de antipatia. Você não quer estar perto. Você até ama seus pais, você ama os seus irmãos, mas você não tem prazer na companhia. Deixa eu descartar uma ligação aqui. Você não tem prazer na companhia dos seus pais, dos seus irmãos. E isso está acontecendo de um afastamento. Eu tenho visto pais sentindo muita falta da visita dos filhos e até mesmo dos netos. Não estão tendo relacionamentos com os netinhos. E quem perde com isso? Perde eu, que sou filha, perdem meus pais, como avós, e perdem também os meus filhos, que são netos, porque de uma certa forma, por uma raiz de amargura, nós já vamos chegar onde eu vou falar sobre isso, uma raiz de amargura que se instalou dentro do meu coração, acaba fazendo com que eu não visite com frequência os avós dos meus filhos. Então, os meus filhos não estão vivendo este relacionamento. E isso é antigo. Sim, é muito antigo. Eu vou citar duas situações que é bem latente. Isaac tinha preferência por Esaú. E Rebeca tinha preferência por Jacó. 2 filhos, gêmeos. E olha só a dificuldade. Se você é conhecedor da Bíblia, se você já ouviu ministrações, Jacó roubou o direito de primogenitura de Esaú. Quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que há uma intriga entre eles desde a infância, talvez desde o ventre. E porque a Bíblia também nos fala que eles parece que lutavam contra o outro, ainda na barriga da mãe. Então, assim, um dia, Rebeca orou a Deus. E ela ficou sabendo que o filho mais novo ia governar sobre o filho mais velho. E talvez, por ela ter recebido essa palavra, ela focou toda a atenção dela e o cuidado para o filho mais novo, que era Jacó. E aí você conhece o desenrolar de toda essa história. Eu vou voltar daqui a pouquinho em Jacó e Esaú. Um tinha a preferência do pai, o outro tinha a preferência da mãe. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos falar sobre José. A Bíblia fala que Jacó, que teve a preferência da mãe,
Observa uma coisa, já vem lá de trás. Ele tinha uma preferência por José, que era filho da velhice dele. Depois eu quero deixar relatado esses textos para que você venha conferir e que não venha ficar somente nas minhas palavras. José era enviado pelo pai para ir verificar como que estava o trabalho dos irmãos e ele vinha trazendo, vamos usar um linguajar nosso, ele fazia fofoca dos irmãos. E com isso, desde a infância, os outros irmãos vendo a preferência do pai por esse irmão mais novo, e que esse irmão talvez se aproveitava disso e ele vinha fazer intriga para o pai, né, sobre os irmãos que estavam lá trabalhando. E isso gerou, é óbvio que gerou uma antipatia dos irmãos. Só que isso vai no decorrer da vida, ficaram adultos e tal, gerou algo muito ruim no coração dos outros irmãos. Então observa uma coisa comigo. Isso pode se estender por uma vida inteira. E aí a gente olha só a situação de Jacó, que era maldoso, que isso, ele não roubou o direito de primogenitura. Esaú um dia chegou cansado, fadigado, e ele vendeu o direito. Quer dizer, não vou me ater muito a isso, e também não estou querendo livrar a cara de Jacó, mas toda história tem dois lados. Toda história tem dois lados. Aí José tinha a preferência do pai e ainda ele fazia intriga. Ele ia lá, enviado pelo pai, e ele chegava, né, entregando as coisas que os irmãos estavam fazendo. Eram jovens, talvez adolescentes, alguns deles. E acabava que ele fazia intriga entre o pai e os irmãos dele. José, um grande homem. Jacó, um grande homem. Deixaram um legado, deixaram um exemplo. São pessoas como eu e você. E eu, como mãe, também errei muito com os meus filhos. E eu tenho certeza que se você é mãe, se você parar um pouquinho para prestar a atenção, às vezes aquele filho que não dá tanto trabalho, aquele filho que é prestativo, aquele filho que está sempre ali, sabe, te servindo, te atendendo, a gente descuida e a gente não vê que é uma via de mão dupla. Se o meu filho, ele é atencioso comigo, ele procura me obedecer, me atender, ele também quer uma atenção, ele também quer receber carinho, ele também precisa de repente, a sobremesa preferida. Mas, infelizmente, geralmente, pai, mãe, tende a dar mais atenção para aquele filho que desde pequenininho tem que ser chamado a atenção o tempo todo. Sabe aquele filho que você está numa reunião familiar e o pai e a mãe tá sempre falando fulano, fulano, fulano. E aí ele acaba, continua querendo chamar a atenção e eu ou você, talvez eu fui a filha, né, que precisou ser chamada o nome muitas vezes, mas vou me colocar aqui na posição da filha, que de repente parece que eu não recebi o carinho e a atenção dos meus pais. Isso é muito sério. Olha a confusão que criou na história de Esaú, de Jacó, de José, dos irmãos de José, por causa de repente, eles se sentirem excluídos da atenção e do amor. Talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você não tenha prazer. Parece que sua mãe só dá mais atenção para aquele outro filho. E geralmente esse filho é esperto. Ele acaba tirando proveito dessa preferência. Então, eu trouxe esta reflexão para você. Se de repente você percebe que você está sendo esse filho que não recebeu tanta atenção, tanto carinho, isso já é bem antigo, tá? E isso é tão sério que eu quero falar com você lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 de Hebreus. Diz assim, ó: nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então ele não foi roubado. Hebreus 12, versículo
16 aqui, mas eu te convido a ler desde o 14. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Uma raiz de amargura se instalou no coração de Esaú. Observa que teve os dois lados. José teve os dois lados. Deixou aqui um legado, deixou uma história. Mas uma raiz de amargura que se instala no seu coração, ele vai se acabar trazendo essa amargura. Olha aqui, ó. Atentando, aqui é uma recomendação. Seguir em paz com todos. Todos. Não dá para excluir ninguém. Eu estou falando de família. Seguir em paz com todos. E eu vou passar já para o 15. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura que se instala no seu coração, muitos, principalmente aqueles que nós amamos e que estão próximos a nós, eles serão contaminados. Às vezes, você está dizendo coisas sobre seus pais para os seus filhos e vai se instalar uma raiz de amargura no coração dos seus filhos que não tem nada a ver com um problema que você viveu com relação a seus pais e seus irmãos. Eu quero falar mais com você se você tiver interesse. Aqui eu estou trazendo só vamos dizer assim, um feedback. Será que você não deixou instalar dentro de você uma raiz de amargura? Porque de repente você se sentiu injustiçado ou injustiçado, né? Pela preferência de um dos seus pais, pelos seus outros irmãos, ou talvez pelos dois, e você parece que ficou no canto. Se você se identificou, me chama aqui, vamos conversar sobre isso. Verifica que mesmo depois do abraço, mesmo depois do perdão, daquele momento de choro dos dois, há um relato em Hebreus que Esaú não recebeu a bênção. Vamos trabalhar para que você seja abençoada, para que eu venha a ser abençoada. Faz sentido isso para você? Se faz sentido isso para você, se de repente esta mensagem falou com você, eu quero pedir que você me chame e vamos conversar sobre isso. Tá bom? Um abraço e nós estamos juntos.